Oi, oi! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento do workshop Planeja e Vai. Esse workshop é um workshop que eu vou fazer agora no dia 14 de dezembro para a gente fazer um planejamento do ano de 2025 alinhado com aquilo que é importante para a gente, com aquilo que cabe no nosso dia, com aquilo que é possível a gente fazer dentro das nossas possibilidades. Eu tô aqui nessa live que vai ficar gravada aqui no Instagram e depois eu vou colocá-la no meu canal do YouTube. Se você quer se inscrever no workshop, já vou te dando essa dica desde já, você pode acessar o link da bio, que tá aqui no Instagram, ou o link que tá na descrição do vídeo no YouTube. Hoje eu preparei uma live muito importante, porque eu acho que o assunto é um assunto que toca na vida de muita gente, inclusive já foi experiência pessoal minha, quando eu não tinha o hábito de olhar para o meu ano, olhar para as minhas metas de uma forma realista, planejada, usando ferramentas, acessando aquilo que é importante para mim, aquilo que eu quero fazer. Hoje eu quero falar sobre metas e por que, principalmente, que a gente não consegue cumprir com as metas que a gente estabelece e por que a grande maioria das nossas metas ficam perdidas no primeiro trimestre do ano. Isso é uma estatística já comprovada que a maior parte de nós abandona os planos no primeiro trimestre. Ou seja, a gente começa ali o ano com o gás todo, achando que vai ser o nosso ano, que a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer, que tudo aquilo que a gente quer vai caber no nosso ano, mas ao longo do primeiro trimestre a coisa vai esmorecendo e a gente desiste. E vamos combinar que é um tempo muito cedo para a gente desistir das nossas metas. Então o objetivo dessa live é a gente falar sobre isso, como é que a gente faz metas que funcionam, o que a gente tem que pensar e também te convidar para pensar junto sobre as suas metas no workshop Planeja e Vai, que vai acontecer no dia 14 de dezembro. Então vamos lá, eu fiz aqui uma lista, meu roteirinho está aqui na minha frente, uma lista de algumas razões, principais razões pelas quais as metas que a gente estabelece podem ficar pelo caminho. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, e é algo que eu queria que você tentar se enquadrar dentro da sua realidade. Deixa eu só colocar aqui meu telefone para carregar, pra gente não ficar sem bateria. Peraí, só um minuto. Foi. Peraí, que eu não tô achando. Pronto, já está. Então, primeira razão pela qual a gente pode fazer com que as nossas metas não se concretizem. Metas genéricas. Vou te dar um exemplo. Imagina que você, animadíssima, pensa assim: Cristina, 2025 vai ser o ano em que eu vou ser mais saudável. É isso, tá decidido. Essa é a minha meta principal para 2025. Vou ser mais saudável. E aí eu fico te olhando, assim com a minha mãozinha aqui pousada, ó, e fico pensando assim, mas vamos pensar melhor sobre o que é ser saudável para você? Você está com algum problema de saúde que precisa ser observado? Você quer engordar? Quer ganhar massa? Você quer dormir melhor? Você quer emagrecer? Você quer cuidar melhor da sua alimentação? O que é ser saudável para você? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Ser saudável é uma meta genérica que não te alinha propriamente com uma ação. Porque assim, se você diz assim só, eu quero ser saudável, isso implica em quê? É isso que você tem que pensar. Metas genéricas, estabelecer metas genéricas é o primeiro passinho, é meio caminho andado para você não conseguir ter clareza sobre aquilo que você está pretendendo fazer com as suas metas. De fato, com as suas metas. Então, uma das primeiras razões pelas quais a gente não leva as nossas metas adiante é que a gente não tem essa clareza de definir metas. Metas têm que ser específicas.
Como é que você vai ser mais saudável? O que significa ser mais saudável para você? Como é que você se imagina sendo essa pessoa mais saudável? Isso também é um exercício de criatividade, de projeção de futuro muito poderoso, que é como vai ser você mais saudável? Como é que você se vê dentro desse contexto de uma pessoa mais saudável? Como é que é o seu dia a dia, a sua rotina, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você só faz de vez em quando? Isso é caminhar no sentido de conseguir olhar para a tua meta de uma forma mais objetiva, mais concreta e mais execuível também, né? Porque quando a gente fala em planejamento de vida, a gente tem que ter na equação do planejamento de vida que aquilo aconteça de fato, que aquilo tenha pernas por onde andar, que aquilo seja sustentável. E essa é uma também das razões pelas quais os nossos planos não vão muito adiante, porque eles não se sustentam pelo caminho. A gente não consegue sustentar na nossa rotina aquela meta. Quem nunca passou por isso? Me diga aí, você que está vendo essa gravação, coloca aqui nos comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, e me diz se você já não passou por estabelecer um plano que você mesma não sustentou. Eu já passei por isso. Então, essa é uma das primeiras razões e talvez uma das principais para que as nossas metas se percam no caminho. É a gente não ter clareza, né? E essa falta de clareza, ela vem conectada com... Agora eu vou fazer aqui uma repetição de palavras. Ela vem acoplada, ela vem junto com uma desconexão com os nossos valores. É a gente não contemplar na elaboração das nossas metas, que aquelas metas elas têm que estar de alguma forma conectadas com aquilo que é um valor para mim. Então, imagina que ter saúde é um valor para a minha vida, importante, essencial, é um dos valores que estão no topo da minha lista. Então, isso acrescenta força à tua meta. Isso faz com que a sua meta ganhe razão para existir. Uma razão no seu coração e na sua mente, porque as coisas não estão desconectadas. A sua mente e o seu coração não estão desalinhados e desconectados. Por mais que às vezes pareça que é assim. Mas as coisas funcionam de uma forma íntegra. Então, quando você tem essa desconexão com aquilo que é o seu valor, ou mais, quando você não conhece os seus valores, quando você não para pensar nos seus valores, naquilo que é importante para a sua vida, naquilo que é algo que sustenta a sua vida, você não consegue estabelecer metas que sejam execuíveis, sustentáveis, realistas. E essa é uma das razões pelas quais a gente vai deixando as metas para trás. Porque elas não têm alinhamento com a nossa vida. Não tem alinhamento com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente quer. Por mais que a gente não tenha acessado aquilo que a gente quer. E a gente só acessa isso que a gente quer, o que a gente valoriza, o que é importante pra gente, se a gente trilhar um caminho de autoconhecimento. Ou seja, não existe nenhuma meta, nenhum plano, não existe traçar objetivos sem você fazer um caminho de autoconhecimento. Qualquer método, sistema, modelo de organização vai te chamar para esse caminho de autoconhecimento. Porque você vai ter que modelar as suas metas, os seus planos, os seus objetivos, as suas rotinas, com base naquilo que você é. E só você sabe aquilo que você é. Só você se conhece profundamente. Ou deveria. E esse é um caminho para a vida toda, né? Eu sempre lembro do meu professor de sânscrito que falava sobre umas tabelas que se chama Shabdas, que a gente tem que decorar, que ele falava, vocês só vão ter que repetir essas tabelas só até o último suspiro. E é assim, autoconhecimento também é assim. A gente só tem que caminhar nesse sentido de se conhecer melhor só até o nosso último suspiro. E é isso aí, gente, a vida é feita disso, né? E essa é a nossa função, uma delas, aqui, nessa existência. Então vamos continuar. Metas que são genéricas, né, que não são específicas, é uma das razões. A outra, desconexão com valores pessoais, é você não reconhecer os seus valores, você não colocar os seus valores na equação de estabelecer metas.
Depois, planejamento irrealista. Isso é comuníssimo. Vou te dar um exemplo de planejamento irrealista e que você pode até achar assim, a Cristina está exagerando. E eu te garanto que eu não estou exagerando. Eu te garanto que isso que eu estou falando é baseado em coisas que eu vou ouvindo como professora, como mentora, e que a gente precisa considerar que o ser humano tem dessas viagens. Uma pessoa que chega para mim e diz assim, Cristina, meu plano para 2025, a gente está em novembro de 2024, tá? Meu plano para 2025 é dar uma volta ao mundo e conhecer outras culturas, volta ao mundo. Que fixe isso. Em quanto tempo você vai dar essa volta ao mundo? Vou ficar viajando durante o ano todo. E quando é que você vai viajar? Fevereiro. A gente está em novembro. Tá, mas e aí? Você já fez o planejamento disso? Você já juntou algum dinheiro? Já falou lá no seu trabalho que você vai se ausentar? Como é que isso vai funcionar? Ou você está disponível para chegar assim, dado o momento da sua viagem e pronto, agora eu vou ser homeless. E a pessoa fala assim, não, Cristina, eu vou deixar as coisas acontecerem, vou deixar a vida me levar. E assim, muito sinceramente, gente, não existe roteiro para você ter um ano bom, para você ter uma vida alinhada, não existe isso, sabe? Isso é uma coisa assim que nessa internet maluca que a gente ouve muito isso, né? Faça isso e consiga isso. Faça isso e caminhe por esse destino, né? Você vai alcançar isso se fizer isso. E assim, a vida não é assim tão linear, né? Há várias coisas que vão acontecendo pelo caminho que vão meio que destruindo essa ideia de que isso é igual a isso. O que eu quero dizer com isso tudo, que ficou assim até meio confuso? É que você tem o direito de achar que a sua vida é um grande deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho. Tá tudo certo. Mas isso tem uma consequência, né? A falta de planejamento tem uma consequência, que você pode querer pagá-la ou não. E eu desconfio que se você tá aqui me ouvindo, você não é da turma do deixa a vida me levar. Por mais que a gente saiba que a vida tem coisas que a gente não prevê. E a beleza da vida também tá aí. Tá nessa... Não é no acaso, porque eu não acredito em acaso, mas também tá nessa capacidade de resiliência, de adaptação, de paciência, que a gente tem que ter com a vida. Tempo. As coisas levam seu tempo. Então essa pessoa que chegou para mim e disse que meu plano para 2025 é dar uma volta ao mundo, que começa em fevereiro, e em novembro ela não pensou em nada, a probabilidade da viagem dela correr bem é menor. Mesmo que o bem para ela seja tudo muito livre. Ela vai passar mais perrengue nessa viagem. E aí você pode estar pensando assim, mas ela pode querer passar perrengue. Certo, pode, é um direito dela. Mas eu desconfio que você não seja essa pessoa que quer passar perrengue na vida. Desnecessário. Então, trace metas realistas. Metas que estão dentro do seu alcance. Metas que possam ser exequíveis. E eu vou falar muitas vezes essa palavra. Se você me acompanha, você já deve ter me ouvido falar essa palavra antes, que é sustentável. Se você estabelece qualquer meta, objetivo, plano na sua vida que não se sustenta, uma hora ele quebra, ele rui. Ele é igual a carta da torre, né, do tarô. Cai tudo. E às vezes é bom cair, que é para você levar aquele tapa na cara para pensar assim, pronto, agora eu vou aqui me refazer de uma forma mais planejada. Deixa eu ver aqui que a Bru tá falando qualquer coisa, tem que colocar meus óculos. Eu não quero passar por perrengue, bora organizar. Perfeitamente, é isso, sabe? Quem não quer passar perrengue, se organiza. É assim, e se organizar é tão delicioso. E quando eu falo em se organizar, não é ter a vida milimetricamente pensada. Porque aí você cai num outro problema, que se chama microgerenciamento, onde você não permite que nada na vida aconteça que não foi planejado por você. Isto não existe. Isso é mais um exemplo, o outro extremo de metas irrealistas, que é você achar que vai estar
tudo sob o seu controle. Porque, na verdade, minha amiga, quase nada está no seu controle. Você faz planejamento, você estabelece suas metas e torce para que as coisas aconteçam. E faz a sua parte. Mas existe uma ordem universal, né? Que você pode chamar do que você quiser, que está ali olhando para você. Eu tenho um professor que diz uma coisa maravilhosa, que é: a gente faz planos e os deuses riem. Mas assim, se a gente não fizer plano, é pior. É pior. Porque aí a gente se desconecta da nossa vida, do nosso autoconhecimento, dos nossos valores, da nossa capacidade de viver a vida de forma intencional e criativa. Então, ter metas, ter planos, ter objetivos é muito melhor do que viver uma vida solta, apagando incêndios e reagindo ao que acontece, né? Aí você escolhe. Você quer ter uma vida intencional ou reativa? É sempre uma opção sua. Mas eu volto a dizer, desconfio que você que está me ouvindo prefira ter uma vida mais intencional. Entendendo intencional como baseada nos seus valores, com autoconhecimento, com presença, mas não é milimetricamente pensada para acontecer de uma determinada maneira, tá? Então, metas irrealistas também são metas que não conseguem sustentação no nosso ano. Né? Então, que a gente consiga olhar para 2025 e encaixar os nossos sonhos dentro daquilo que é possível. E a gente vai se mirar em quê? Na vida que a gente tem, no dinheiro que a gente tem, na rotina que a gente tem, nas estruturas com as quais a gente conta. Uma pessoa que vive sozinha, é solteira, independente, tem o seu trabalho, uma funcionária pública, vai ter uma estrutura. Uma pessoa que tem uma família, que tem filhos, que cuida de outra pessoa, que é freelancer, tem outra estrutura. Então, organização tem que atender às estruturas, tem que atender à sua estrutura. Beleza? Vamos continuar. Falta de divisão em etapas menores. Isso é uma estratégia que sempre funciona. Pega a tua meta grande, imagina, quero dar uma volta ao mundo. Eu desconfio que se você está em novembro de 2024, pretende partir ano que vem, esquece fevereiro. Joga isso, quando muito, para segundo semestre de 2025. Se você for uma pessoa bem organizada, você consegue fazer essa viagem bacana. Mas aí o que você faz? Você pega essa meta grande e divide em partes. No primeiro trimestre eu vou fazer isso, no primeiro mês eu vou fazer isso, na primeira semana de janeiro eu já posso começar a fazer isso. Isso é trabalhar de forma inteligente com as suas metas, né? E lá no workshop Planeje e Vai, que vai acontecer no dia 14, a gente vai falar sobre isso. E eu vou te convidar a olhar para a sua meta, para o seu objetivo, que você vai escrever, porque eu vou te dar uma apostila para você escrever e vou te convidar a olhar para a tua meta e pensar como é que você parte essa meta. Como é que você parte essa meta de maneira a distribuí-la ao longo do ano. E a gente pode pensar no ano, é uma forma muito legal de pensar no ano, nos trimestres. Né? O ano tem 4 trimestres. Então, você pode definir marcos para as coisas acontecerem por trimestre. Até o primeiro trimestre, até o segundo trimestre, até o terceiro trimestre, 4 trimestres, final do ano. E depois tem coisas menores, mais acessíveis, mais práticas, que talvez podem ser pensadas por mês. Primeiro mês, segundo mês, quinto mês, 10º mês. E tem coisas que podem ser pensadas por semana. Até a gente chegar no dia, para fazer um planejamento do dia, que está dentro do planejamento semanal. E assim, quem me conhece, quem me acompanha, já deve ter ouvido falar, porque eu venho todas as semanas aqui falar sobre o foco da semana, não é? O que vai ser o seu foco? Eu faço meu planejamento semanal aos domingos. Qual vai ser o foco, a principal coisa que eu quero que aconteça, que eu quero que esteja na minha mira de foco para a próxima semana? Se você tem um objetivo de viajar
fazer uma volta ao mundo no segundo semestre de 2025, eu acho que é apertado, mas vamos supor que dê, né? Qual é a sua meta para a próxima semana, né? O que você quer fazer para a próxima semana? Talvez você possa começar a olhar para alguns países, por onde é que você começa a sua viagem, qual é a menor distância do ponto onde você está para o começo dessa viagem, traçar uma linha no mapa, comprar um mapa. Olha como é que é simples. Vou comprar um mapa do mundo para colar na parede do meu quarto para começar a traçar aqui com uns pinzinhos para onde é que eu quero ir. Isso pode ser o seu foco para a primeira semana, entende? E é assim que a gente vai partindo o nosso objetivo grande em metas execuíveis e sustentáveis. E é sobre isso também que a gente vai falar no workshop do dia 14 de dezembro. Vamos continuar. Outra coisa importante que acontece e que impede as nossas metas de ganharem uma sustentação é a gente não rever as metas. Lembra, uns minutos atrás, que eu falei que a vida vai acontecendo à medida que a gente vai se mexendo? Pois é, a vida vai acontecendo e a gente vai se adaptando. E a gente vai revisando. Imagina que o teu objetivo, quando você pensa nele, e eu gosto dessa imagem, eu sou professora de fotografia, não sei se você sabe, e também sou designer. Então, o mundo para mim, ele funciona muito bem por imagens. Imagina um diamante bruto. Esse é o teu objetivo hoje, que você não começou a pensar nele ainda, bruto. O que a gente faz, quando a gente começa a fazer planejamento, é lapidar o diamante, sabendo que esse diamante vai ganhar novas lapidações com o decorrer do tempo. Ao longo do ano, eu vou precisar ir lapidando ainda mais. Imagina outra imagem, uma máquina que precisa de gotinhas de óleo para ela funcionar direitinho. De vez em quando você vai ter que ir lá colocar uma gotinha de óleo para aquilo parar de ranger, né? Tá fazendo aqui um barulhinho, ó. Tem que colocar uma gotinha de óleo. Os nossos objetivos, os nossos planos é a mesma coisa. A gente vai precisar dessa revisão periódica, vai precisar de ajustes, vai ter que ter espaço, e isso tem a ver com autoconhecimento, para mudar de ideias. Não, peraí, mas eu pensei em começar a minha viagem ao mundo pela Índia. Pô, mas a Índia tá longe pra caramba. Quiçá eu não posso começar por mais perto para chegar até a Índia. A Índia talvez possa ser o meu quarto destino. E aí, estando na Índia, quais são os países que estão ali perto que eu posso visitar? Estão entendendo? As coisas vão sendo lapidadas. Então, revisão periódica. Isso é algo que é essencial se você quer ter um plano que funcione. É você ter esse espaço mental e dentro da sua organização para revisões. Bora, o que mais? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Subestimar o tempo. Isso eu estou falando especialmente com jovens que acham que as coisas acontecem amanhã. E assim, eu sou jovem ainda, só que eu sou uma jovem com algum tempo de vida, né? Eu sou aquela jovem que já viveu algum tempo de vida. E para a gente realizar os nossos objetivos, para que as nossas metas ganhem sustentação, ganhem sentido no nosso ano, a gente vai ter que ter paciência. Você não tem paciência? Tá bom, compreendo. Mas começa a cultivar paciência. E como é que você pode cultivar paciência? E aqui eu vou te dar mais uma camada, mais uma disciplina, que aliás a gente vai abordar no workshop, que é silêncio. Faz silêncio de vez em quando. Coloca na sua rotina momentos de silêncio. Para quê? Para você treinar a tua mente e o teu corpo a acalmar. Eu esqueci de novo. Eu vou colocar esse objeto aqui. Eu tenho um objeto. Quando eu falo sobre práticas meditativas para crianças, mas não serve só para criança, não. Para adulto também. Eu tenho uma bolinha daquelas que é cheia de purpurina dentro. A Bru, que tá aqui, conhece a minha bolinha. Que tem eu acho que é um ganso dentro.
E eu comparo a meditação, os momentos de silêncio, ao mesmo movimento que a purpurina faz quando ela vai assim, descendo. Vocês sabem o que eu tô falando? Aquelas bolinhas que a gente agita, aí fica a purpurina toda solta dentro da bolinha, mas aí quando você para de agitar, a purpurina começa a cair. Momentos de silêncio fazem com que o ruído da vida, que a vida é ruidosa, e a gente traz mais ruído para o nosso dia, e faz parte. A gente está vivendo num mundo contemporâneo cheio de informação, cheio de ruído, que tem os seus prós e tem os seus contras, né? Viver esse mundo de informação, em que a gente tem tudo, tem o mundo na palma da mão, é incrível. Eu adoro. Mas, se a gente não souber dosar, a gente vive dentro desse padrão de ruído que não vai dando espaço para quê? Para você cultivar paciência. Então, eu comparo as práticas meditativas com essa purpurinazinha que vai descendo e você vai acomodando as coisas, sabe? Você vai olhando para as coisas de uma forma mais clara, mais sensível, até com mais capacidade de entender qual é o caminho para onde você deve ir. Então, uma coisa que você vai precisar nos seus processos de organização, na organização, no planejamento do seu 2025, 2026, 2038, enquanto a gente estiver aqui, é paciência. Paciência, capacidade de lapidar os seus sonhos, os seus objetivos, revisão, isso tudo aí você vai precisar. Vamos continuar, deixa eu ver aqui. Eu não quero que essa live fique muito grande não, porque ela já tá meio grande. Então daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu volto aqui várias vezes ainda. Vamos ver. Expectativas perfeccionistas. E aqui eu tenho, como é que se chama aquilo? Lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, né? E isso é uma coisa que eu venho trabalhando na minha vida. E talvez você que está me ouvindo se identifique comigo também. Que é achar que um plano, uma meta, ela só está pronta para ir ao mundo se ela tiver toda pensada, perfeita. Vou te dar o meu exemplo, né? Eu trabalho com design, trabalho com fotografia, trabalho com mentorias de organização, faço práticas meditativas, sou terapeuta com taças tibetanas. E tudo isso, às vezes quando eu vou lançar um produto novo, eu quero fazer um logo, quero criar uma assinatura, quero que aquilo tenha uma descrição clara. E aí, minha gente, se eu não me controlo, eu fico perdida dentro de uma ideia de que se aquilo não estiver perfeito, claro, completo, é o diamante pronto, eu não posso falar com ninguém sobre isso. Quem é que já não passou por isso? Em alguma coisa na vida. Ginástica. Vou dar outro exemplo, tá? Outro contexto. Se você não é designer, se você não é fotógrafa, se você não é artista, se você não trabalha dentro dessa área. Resolvi que 2025, Cristina, vai ser o ano em que eu vou voltar para academia, fazer ginástica. Tá decidido. Mas antes, olha aí vem a perfeccionista. Eu vou lá na Decathlon para comprar roupa, porque eu não tenho roupa nenhuma. Perfeito. Tem que comprar roupa para fazer ginástica, mas tem que ser aquela roupa. Tem que ser aquela calça, aquele tênis, aquela corda de pular. Aí eu vou ter depois vários tops. Eu vou ter que ter aquela roupa da ginástica. As minhas t-shirts as minhas camisas vão ter que ser todas tech shirts, né? Inteligentes. Não pode ser outra. Enquanto eu não tiver uma tech shirt, eu não posso fazer ginástica. Estão entendendo como é que a gente pode... Se a gente não se controlar, como é que a gente pode inviabilizar, essa palavra que eu estava querendo lembrar, inviabilizar os nossos planos, as nossas metas, se a gente tiver esse olhar perfeccionista, e eu te garanto que eu estou falando de um lugar que eu conheço perfeitamente, e essa é uma forma de olhar para o mundo que eu venho trabalhando há muitos anos. E hoje eu já estou muito melhor. Gente, eu estava fazendo essa live com vocês aqui, olhando para o meu roteirinho, para os pontos, para as palavras-chave que eu coloquei aqui. Isso para mim já é incrível. Porque antes eu achava que tinha que estar tudo na minha cabeça.
E não, claro que não. Por quê? Por que eu não posso olhar para cá? Por que eu não posso dizer, gente, fiz aqui o roteiro? Entende? Isso não invalida o meu discurso, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho para passar para você. Não invalida, mas esse trabalho, de eu achar que não invalida, é um trabalho de autoconhecimento que a gente tem que fazer. Então, tenta fazer com que o perfeccionismo não invalide as suas ideias, invalide as suas metas, sabe? Às vezes, e eu ouvi isso de uma amiga minha que é terapeuta, há uns anos atrás, e é maravilhoso. Ela falando assim, Cris, coloca teu produto no mundo, coloca do jeito que você fez ele agora. Porque assim, você é cuidadosa, você é atenciosa, você é uma pessoa preocupada com a qualidade das coisas, com certeza ele já está pronto para começar a andar, né? E aí você, à medida que for vendo as coisas acontecendo, você vai fazendo as alterações necessárias. Então, para as perfeccionistas de plantão do meu clube, eu digo, gente, vamos trabalhar isso aí. Vamos ser menos perfeccionistas. Vamos colocar as nossas ideias, os nossos objetivos. Vamos trabalhar coragem. Não é fácil, mas é possível e vale a pena. Vamos caminhar para o fim? Vamos. Eu quero terminar com uma coisa, que é nossas metas podem não ter pernas por onde andar e morrer na praia no primeiro trimestre se a gente não tiver compromisso com elas. Se a gente não tiver um compromisso diário de ser consistente. E aí, gente, eu teria um mundo de coisas para falar para você. Porque você não vai ser todos os dias a mesma pessoa, né? Você vai mudar, mas você vai ter um mínimo viável diário. Vou falar sobre isso no workshop do dia 12, que é aquilo que você consegue fazer naqueles dias em que você acorda com cólica, cansada, com dor de cabeça, que você não está com disposição. Aí você vai ter um mínimo para fazer. Um mínimo que te mantenha em algum alinhamento, para você não ficar completamente perdida. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, desconfio que se você está aqui me ouvindo, manter esse alinhamento é algo importante para você. Talvez o Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, não seja bem a sua opção de vida. Então, esse compromisso diário também também vem junto com um sentimento de autocompaixão. É você entender que você também vai, às vezes, não conseguir. E é isso. A vida é assim. Você não vai conseguir. E nem por isso você é pior, insuficiente, incapaz. Não, mas vai ter muitos dias em que não vai ser possível. Eu vou lembrar de novo, porque eu estou sempre lembrando dos meus professores, né? Isso é uma coisa assim que eu faço questão de falar. Quase em todas as minhas comunicações eu falo sobre isso. Um professor meu que uma vez disse para mim, assim, numa conversa mais privada, e ele é uma pessoa de muito sucesso, né? Ele é uma pessoa que tem muitos alunos, os cursos que ele cria são cursos que têm muito alcance, que têm muito valor. E ele uma vez falou assim para mim, Cris, deu muito mais errado do que deu certo. Só que o que a gente vê é dando certo, né? E a gente fica pensando assim, caramba, tudo que ele faz dá certo. Não! A gente não sabe a quantidade de planos, de cursos, de objetivos, de viagens que ele abortou, deixou para trás. Naquele processo de lapidação, sabe, que eu falei anteriormente, ele desistiu delas em prol de outras coisas, em prol de outro alinhamento, baseado em quê? A ação, observação. Então, essa consistência diária, esse compromisso diário, ele tem que vir acompanhado de autocompaixão, de você entender os seus limites, de você se adaptar aos seus limites. Beleza? Falei aqui sobre um monte de coisas hoje que fazem com que as nossas metas se percam pelo caminho. E normalmente isso acontece no primeiro trimestre do ano. A gente começa o ano velocidade total, né? Rápida, achando que eu vou abraçar o mundo com as pernas. E as coisas vão amornando até chegar no final do primeiro trimestre e a gente pensar que nada daquilo que a gente planejou
em dezembro do ano passado podem ser realistas. Então eu te disse aqui uma série de razões. Volto a lembrar, porque isso é importante, e é uma das razões pelas quais eu estou fazendo essa live, que eu vou fazer um workshop no dia 14 de dezembro para a gente fazer planejamento do ano de 2025 juntos. É um encontro pelo Zoom. Você pode fazer a sua inscrição clicando no link que está aqui embaixo, se você está no YouTube, ou vai na bio, que tem lá o linkzinho para você fazer a sua inscrição. Esse workshop está com um preço promocional. A gente tem 3 lotes de inscrição. O primeiro lote termina no dia 4 de dezembro e ele vale R$ 147. Você pode dividir em até 5 vezes. O segundo lote é de 5 a 8 de dezembro e ele vale R$ 167. E o terceiro lote, R$ 197 e vai de 9 a 13. Então aproveita esse período em que o preço está mais baixo. Eu decidi fazer um preço acessível porque eu não quero que o valor seja um impedimento para você, ou seja, todos os valores que eu mencionei agora eles podem ser parcelados até 5 vezes se você está no Brasil, e se você não está no Brasil, não se preocupa. As inscrições elas estão alojadas dentro da plataforma Hotmart, que é só uma das melhores plataformas do mundo, mais seguras para alojamento de cursos, workshops, e ela faz todo o pagamento de forma automática e segura. Não se preocupa com isso. Quando você entrar na página de inscrição, basta você escolher qual é o país onde você está e ele faz a conversão da moeda para você e te apresenta quais são as opções de pagamento. Então não importa, você pode estar em qualquer lugar do mundo com qualquer moeda que você consegue pagar na sua moeda, sem precisar pensar que esse curso é só para quem está no Brasil. Eu queria responder algumas perguntas que foram sendo feitas ao longo dessa semana para mim, que eu acho que são importantes. O workshop acontece, as inscrições acontecem na Hotmart, mas o encontro é pelo Zoom. Você vai receber um link para você entrar, para a gente se encontrar pelo Zoom. O workshop vai ficar gravado durante 7 dias para as pessoas que quiserem rever ou que não puderem estar na primeira hora. Isso aconteceu, eu recebi já mensagens de pessoas dizendo: eu não vou conseguir estar nas 2 primeiras horas. É possível acompanhar mesmo assim? Porque você vai poder rever o workshop na gravação que vai ficar disponível para você que fez a inscrição durante 7 dias. Que mais? Perguntas que me fizeram. Eu consigo acompanhar esse workshop se eu nunca na vida fiz planejamento? Pode. Eu estou pensando em criar as coisas da forma mais acessível e mais democrática possível para que seja viável para qualquer pessoa encaixar essas ideias dentro da sua realidade. Esse é um trabalho que você vai ser convidada a fazer. É pegar esse conjunto de informações e de ferramentas que eu vou te passar no workshop e encaixá-las dentro daquilo que é possível para você. Existe limite de vagas? Existe. Existe porque eu quero que haja espaço para vocês serem ouvidos. Não é uma mentoria, já vou responder essa pergunta, que foi uma pergunta que me fizeram, mas eu quero que exista esse espaço para gente tirar dúvidas. Para vocês perguntarem, mas que eu não entendi isso aí, você pode repetir? Mas olha só, eu fiz assim, assim eu consigo fazer, entende? Não é uma mentoria, né? Me fizeram essa pergunta já. Qual é a diferença entre workshop e mentoria? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma mentoria é um trabalho de 1 para 1, onde você me traz as suas questões e a gente pensa juntas em opções para o seu caso específico. Não é o objetivo desse workshop. O objetivo do workshop é te ajudar a encontrar um caminho viável para você realizar os seus planos em 2025. E essa estrutura que eu vou te apresentar, ela vai poder ser adaptada a outros contextos, a outros planos, a outros anos, né? A minha ideia é todos os anos fazer esse encontrão do planejamento anual, porque é uma coisa que eu acho que é importante. Que mais? Bom, acho que eu já respondi tudo, as perguntas que me fizeram. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o workshop, deixa aqui nas mensagens que eu te respondo, porque eu respondo a todas as perguntas, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram.
Já disse, né? Quem tá fora do Brasil pode participar, sem problema nenhum. E é isso, gente. Fica aqui, reitero aqui meu convite para você participar desse workshop. Fica à vontade para me perguntar aquilo que eu não respondi, se você ficou com alguma dúvida, se você ainda está reticente sobre o valor não financeiro, o valor que esse workshop pode ter para você, pode ficar à vontade para me fazer pergunta. E eu volto em breve para a gente falar sobre mais um assunto importante no planejamento anual com mais uma live. Espero que você tenha uma excelente sexta-feira. Tudo de bom para você e até a próxima. Tchau, tchau.